sua proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido a prefeita municipal, senhora Zenilda Lemos de Souza, para tomar lugar junto à mesa. Solicito ao vereador Cezano Táxi que realize a leitura do versículo da Bíblia. João 12, 46. Eu vim ao mundo como luz, a fim de que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecê-las, eu não a julgo, porque eu não vim ao mundo para julgar, mas sim para salvá-lo. Palavras do Senhor. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Então, agora sim, boa noite a todos os alunos aqui presentes do curso de administração da UGV, em especial aí a professor Vipiesc, a professora Vanusa e também o senhor Gildo. E também gostaria de dar as boas-vindas aqui ao secretário Leandro de Obras, que está aqui, e a nossa prefeita, que está aqui hoje nos honrando com a sua presença aqui na sessão de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos, especial aqui a nossa prefeita, hoje presente, Zenilda Lemos, especial aqui ao secretário de Obras, Leandro Pires, aos professores e alunos aqui presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais e os meus caros colegas vereadores. Expediente de 11/5/2026. Convite do Governo do Estado de Santa Catarina para a solenidade de lançamento do programa SC Rural 2, no dia 12 de maio de 2026, às 16h30, no Galpão Missioneiro. Ofício Circular 01 de 2026 do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, comunicando a relação nominal dos delegados de suas respectivas cidades de atuação. Ofício número 14 de 2026, da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, em resposta ao requerimento número 120, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 46 de 2026, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 73, de 2026, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, Rosi Crestani e Marcos Homer. Ofício número 49 de 2026, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 117 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 76 de 2026, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 134 de 2026, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 111 de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 119 de 2026, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 116, de 2026, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 109, de 2026, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 115, de 2026, do Departamento Jurídico do Poder Executivo, comunicando o veto parcial ao projeto de lei número 123 de 2023, que institui a ordem de matrículas para a educação infantil na rede municipal de ensino de Canoinhas. Ofício número 113 de 2026, do Departamento Jurídico do Poder Executivo, comunicando o veto integral ao projeto de lei número 039 de 2026, que transfere alvará provisório de taques. Ofício número 109
e 114 de 2026 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 56 de 2026, que altera dispositivo da Lei número 5.950, de 14 de dezembro de 2016 e da outras providências. Projeto de lei número 55 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei complementar número 03 de 2026, que altera o artigo 42 da Lei Complementar número 21 de 20 de 12 de 2007. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 137 de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Miguel Osni Bileski, Boa Vista. Indicação número 138 de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção das ruas do Campo da Água Verde, bem como a elaboração de um plano de ação, devido aos danos causados pelo grande volume de águas. Indicação número 139 de 2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a instalação de tubos na rua Maximiliano Schultz, número 352, Industrial 1, atrás do mercado Joteansky. Indicação número 140 de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na reta da estrada de Erval Bonito, desde a propriedade do senhor Jefferson Cristani até a propriedade do senhor Silvio Lutka. Indicação número 141 de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de material próximo à residência do senhor Rogério Albuquerque, na localidade de Lajeado. Indicação número 142, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção dos bueiros no bairro Piedade, em especial na rua Emídio Ferreira de Souza, número 60, em frente à Igreja Nações para Cristo. Indicação número 143, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a revitalização da servidão Henrique Saco, Campo da Água Verde, tendo em vista que a via se encontra em condições intransitáveis. Indicação número 144, de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus,
que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção das pontes na localidade de Arroios, com reparos nas cabeceiras e reforço de estrutura, visando garantir a segurança e evitar danos durante o período chuvoso, considerando a previsão de chuvas volumosas a partir de junho. Indicação número 145, de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção e o patrulhamento nas ruas do Alto do Frigorífico. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. O vereador André Flenick. Vereador André. Senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, senhora prefeita municipal, alunos de administração da UGV, sejam bem-vindos a essa casa, professor Gildo, professora Vanusa, professor Vipieski, sejam novamente bem-vindos. Explicando aos alunos o rito normal da casa. Como bem sabem, o vereador não tem poder de fazer um projeto de pavimentação de uma via, de ir lá fazer uma manutenção ou de qualquer área da área de saúde, porque nós somos o legislativo. Até mesmo as nossas leis que nós podemos fazer, existem limitações legais, que incumbem no caso que nós não podemos fazer leis que alterem a questão financeira ou gerem despesas ao Poder Executivo, no caso a Prefeitura. Então, como uma via de certa comunicação para atender as demandas, existe a indicação, que é o que foi lido agora. Então, explicando para vocês, as minhas indicações de hoje foram direcionadas as três ao secretário Leandro, que está aqui presente, e são temas, assim, bastante corriqueiros e mais pontuais. Cito aqui a questão do bairro Campo da Água Verde. Hoje mesmo já soube, agradeço o Leandro, que já começou a ser feita uma manutenção das vias, porque nós tivemos um grande volume de chuvas na última semana, e como nós sabemos, tem um grande volume previsto ainda para os próximos meses, então nós já estamos em um estado de alerta. Tenho conversado com o pessoal da Defesa Civil e outros órgãos, até tem um requerimento da vereadora Tati, que eu já adianto que gostaria de assinar junto, muito bem completo. Estamos numa situação já de atenção. Outra indicação seria de uma rua, uma servidão estreita, inclusive próximo ao UGV, que está intransitável, que ela recentemente foi revitalizada, na verdade, passada ao município. Então, tem todo um processo ali de melhoria e não passa uma máquina convencional, tem que passar uma máquina de menor porte. E, por último, um grande problema que nós temos no nosso município, que é a questão de bueiros. Além da questão de furtos, ali temos a questão do tráfego de fluxo de caminhões, ônibus, com peso acima do permitido, o que causa danos em algumas ruas. Neste caso aqui, eu presenciei no bairro Piedade vários bueiros em risco, mas esse em especial que eu coloquei, por ser próximo a uma igreja e tem um fluxo muito grande de crianças, consideram muito perigoso que aconteça um acidente com essas crianças. Ele não está totalmente deteriorado, diferente do outro, ele ainda tem a parte de metal, mas a parte de concreto já está deteriorada, e para não ter algum acidente, peço uma atenção nesse ponto específico. Mas sabemos que já o caso aqui de bueiros, no nosso município, são centenas com o mesmo problema, devido a fluxo pesado e também a questão de furtos. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Ivan Kraus. Vereador Ivan. Senhor presidente, demais vereadores, nossa prefeita hoje nos abrilhantando com a sua presença, os secretários, aí o Gildo, o Dudu e o Leandro, que hoje estão presentes aqui, muito obrigado pela presença, os alunos da UGV, sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Como eu sempre gosto de mencionar, quando faço requerimento vem a resposta, eu acho que é muito digno da gente sempre explicar o que veio de resposta, até para dar resposta para a nossa população do que nós pedimos, né? E eu tive a resposta tanto da Secretaria de Planejamento quanto de Obras, em razão do requerimento que fora feito lá, o requerimento número 109, onde solicitei informações quanto a um acidente ocorrido com o caminhão de uma empresa que também presta serviços para nós. E houve toda a resposta aqui, com toda a documentação, né, pertinente, informando que aquele acidente ocorrido dia 27 de março, ali na rua Francisco de Paula e Silva, se não me falha a memória,
Francisco de Paula e Silva, era num caminhão que efetivamente prestava serviço para a nossa prefeitura, mas que no dia não estava trabalhando para nós. Estávamos com uma máquina que não fazia serviço para nós. Então, a cobrança fora no sentido da fiscalização quanto aos veículos dessa empresa, né? Mas no caso a empresa ali não estava trabalhando para a gente, então não competiria, mais que eles vão tomar as medidas pertinentes, especialmente quando estiver trabalhando para nós, município, né? Que é de suma importância, né? E também, um pouco antes agora da nossa reunião, da nossa sessão, eu conversei com o secretário de obras e já combinei com ele o que nós... Tem uma indicação minha ali, que é a indicação número 144, que também vem em encontro com o requerimento da vereadora Tati, até o qual também acho de suma importância e autorizar também, gostaria de até assinar junto, que é relativo à iminência do problema que nós vamos estar sendo dito aí da questão das chuvas, né? Então, até agradecer já de antemão que o secretário combinou comigo, amanhã nós vamos já verificar essas pontes que foram pedidas do pessoal de Arroios, para que já haja um trabalho preventivo, para que com essas cheias o rio não venha atrapalhar ali o trânsito pessoal e o deslocamento da população, né? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Nenhum vereador mais inscrito, senhor presidente. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Convido a prefeita municipal, senhora Zenilda Lemos de Souza, para fazer uso da tribuna. Muito boa noite a todos. Vocês viram que eu já fiquei um pouquinho maior. No dia da minha posse, gentilmente a Câmara de Vereadores providenciou um degrauzinho para que eu ficasse mais alta e hoje, de uma forma muito gentil, trouxe novamente o degrau e acho que eu vou utilizar ele muitas vezes, então pode deixar ele por aqui. Brincadeiras à parte, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores e, em seu nome, todos os vereadores desta Casa de Leis. E também hoje os universitários, os alunos, os professores da UGV. E diga-se de passagem que a UGV é muito parceira do município, com vários projetos, inclusive, vereadora Tati, nessa semana nós vamos ter uma reunião para falarmos também da causa animal. E nas próximas eu já adiantei que gostaria também da sua presença. É com muita alegria que eu hoje faço mais de um mês, um pouquinho mais de um mês e 10 dias, para ser bem precisa, que eu assumi, então, a Prefeitura de Canoinhas enquanto prefeita. Eu era vice-prefeita, já fui vereadora na legislatura passada, era vice-prefeita da então prefeita Juliana Maciel, que renunciou ao mandato para ser pré-candidata a deputada estadual, e por isso, então, eu assumi como prefeita, porque era vice-prefeita. Então, fazem aí 40 dias que eu assumi o comando do município, e já era para eu ter vindo para ter essa aproximação com a Câmara de Vereadores. A nossa lei orgânica, ela vai falar que os poderes são distintos, mas eles precisam ser harmônicos. Então, utilizando essa palavra que a nossa lei orgânica já propõe, a harmonia dos poderes, que eu estou aqui nessa noite para dizer que é assim que eu pretendo conduzir o município. Estando muito junto do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, porque quando a gente se aproxima e a gente constrói junto, a gente erra menos. Essa é a lei. Quanto mais você ouve, quanto mais você se aproxima, menos você vai errar. Então, eu quero dizer para vocês, para todos os vereadores, que vocês têm as portas da prefeitura, as portas do gabinete muito abertas para vocês. Quero dizer que nesses 40 dias que eu estou prefeita, eu já pude receber a visita da grande maioria de vocês, 99%, se o vereador César tivesse ido hoje, né?
teria sido 100%. Então, já recebi a visita do vereador Edmilson Verca, vereador André, vereador Ivan Kraus, vereadora Rosi, o presidente Jubanski, vereador Homer, vereadora Tati, vereadora Kátia e vereador Gil Baiano. E nessa semana, então, a gente fecha aí a visita dos 10 com o vereador Cezão do táxi. E com cada um deles eu tenho ouvido as suas queixas, as suas bandeiras, e nós precisamos construir juntos. Afinal de contas, nós moramos num município que é o melhor município do estado de Santa Catarina para se viver. E digo também que é o melhor município do Brasil para se viver, porque o lugar onde nós vivemos precisa ser o melhor lugar do mundo, porque ali a gente vai construir, ali a gente vai se sentir pertencente, e é assim que nós precisamos entender, amar e construir o nosso município. Sou nascida em Canoinhas, a vida inteira morando aqui, tenho os meus filhos aqui, estudei aqui, sou funcionária de carreira da Prefeitura de Canoinhas há mais de 20 anos, tenho um amor muito grande por tudo que faço e não vai ser diferente na Prefeitura de Canoinhas. Então, que a gente possa realmente olhar olho no olho, construir. Vai ter momentos que nós vamos ter opiniões contrárias, divergentes, e isso está tudo certo. Isso é normal na democracia. Nós podemos fazer divergências, nós podemos ter opiniões contraditórias, mas nós não podemos, em momento nenhum, estarmos divididos, estarmos separados, porque a Prefeitura de Canoinhas, ela precisa muito da Câmara de Vereadores, muito. E eu sei que eu vou poder contar com vocês, assim como vocês vão poder contar comigo. Então, eu quero dizer que esta, com certeza, vai ser a primeira de muitas vezes que eu estarei aqui. Por isso, podem manter o banquinho, que eu pretendo utilizá-lo muitas vezes. Então, se sintam muito bem à vontade, quem está vindo pela primeira vez nessa Casa de Leis, nessa Casa do Povo. E os vereadores, eu sempre digo que são o para-choque, que primeiro chega neles as queixas e depois acaba indo para o Executivo. E que os vereadores fiquem muito bem à vontade para nos procurar, para a gente conversar e para a gente construir juntos, porque quem ganha com isso é o povo. Então, eu me sinto muito bem à vontade aqui nessa Casa de Leis e quero dizer que vocês são e serão sempre muito bem-vindos na Prefeitura. Era isso, senhor presidente. Se a prefeita permite, algum vereador queira fazer uso da palavra. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Boa noite, senhora prefeita. Boa noite, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha presencialmente hoje, os secretários aqui presentes e professores presentes, né, Dudu, Gildo, a Vanusa, né? Tempos de Senac ainda, né, Vanusa? Aí começa até a entregar nosso tempo de escolaridade, né, de trabalhar com os alunos já, né? Não é idade, né? É experiência profissional. Que bom tê-los aqui, secretário Leandro também. Prefeita, fico muito feliz em tê-la como prefeita, né, do nosso município e principalmente, né, eu já deixei isso claro em outros momentos, né, de ser uma funcionária pública efetiva e que tem também, junto das suas formas de trabalhar, o atendimento ao público, né, e o atendimento carinhoso e humanitário. E gostaria de deixar o parabéns pela sua atitude de hoje de manhã, de abraçar os funcionários, né, de receber, porque muitas das vezes as pessoas tratam o funcionalismo público como com palavras pejorativas e como pessoas de validade, né, ruim ou de significado ruim. E não, né? O funcionário público ele doa grande parte da sua vida para atender aos objetivos da comunidade e ele precisa também ser acariciado, né, e agraciado e muito bem recebido como a senhora fez hoje. Então, muito parabéns. Obrigada, vereadora Kátia. Agora estou vendo a Lúcia. Não, é porque a Lúcia, eu acabei confundindo, né, com os alunos. Isso é bom, né, Lúcia? Isso é ótimo. Mas eu quero, de uma forma muito especial, também cumprimentar a Lúcia, a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Kátia, esse gesto hoje foi um gesto de acolhimento
para que a gente possa, nessa manhã fria de início de trabalho, acolher aqueles que deixam tudo, como todos nós no dia a dia, nós deixamos a nossa casa, a nossa família, em prol de um bem comum. Então, o gesto hoje foi de dizer assim, que com um abraço você pode aquecer o teu coração, o teu dia. Então, eu já fiz isso outras vezes e vou continuar fazendo. Naqueles momentos em que os funcionários precisarem conversar para que peguem juntos, também tenho feito, mas hoje o gesto foi de gratidão e acolhimento. E vou fazer isso em todos os órgãos públicos. Comecei hoje pela prefeitura, mas com certeza durante a semana, durante o mês e os próximos dias, eu vou rodar todas as unidades de saúde, as escolas, e também quero nesse aconchego dizer o quanto os funcionários são importantes para o município de Canoinhas. Vereadora Rosi. Já todos cumprimentados, né? Eu quero só dizer à prefeita, enaltecer da atitude dela usar essa tribuna e se dispor à população canoense e a essa casa, aos vereadores. Isso nos encoraja, prefeita. Então, muito obrigado e gratidão pela tua visita aqui. Gratidão também aos secretários, que é muito importante que eles façam parte das sessões, né, e os visitantes. Então, seria isso, e que Deus abençoe, e parabéns mais uma vez por você estar nessa noite conosco. Obrigado, e amém, vereadora. Senhor presidente. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa e boa noite aos alunos da UGV. Fiquei muito feliz com a tua presença, prefeita Zenilda. Muito bem colocado pela senhora agora. Espero que esse governo seja diferente do governo passado. Esse vereador que está aqui falando tem indicação desde o ano passado, desde 2025, que não foi atendida pela prefeita Juliana. Por eu ser um vereador de oposição, chegavam as demandas até mim e não foram solucionadas. Então, espero mesmo, com muito carinho, que este vereador, não só esse vereador, como o vereador Gil Baiano, que falou várias vezes nessa casa, como a vereadora Tati Carvalho, que já falou nessa casa, que não foram atendidos. Então, o nosso município, em 2025, legislação da gestão da Juliana, foi um desastre. Empréstimo de 40 milhões, e agora veio mais um empréstimo, antes dela sair, que deixou de 2 milhões e 700 reais para a compra do ônibus escolar. Espero muito que seja feita uma limpa na prefeitura, que em 2025, dia 8 de janeiro, foram criados 42 cargos comissionados, no valor de impacto, 400 mil reais mês. Do dinheiro de vocês, estão sentados aí, ó. Do dinheiro de vocês. Espero muito que esse dinheiro seja investido no nosso município, que ele fique aqui com nós. Que seja investido em educação, saúde, principalmente, infraestrutura, os interiores abandonados. Posso falar agora nessa questão de chuva. Quantas indicações esse vereador aqui, prefeita Zenilda, trouxe para dentro dessa casa, bati, falei, fui perseguido, respondi 3 quebras de decoro, por falar a verdade. Por falar a verdade. Espero muito, nesses 40 dias que a senhora tem, vi melhoras. Parabéns, prefeita Zenilda. E espero muito que as demandas, não minha, mas as demandas de vocês que estão sentados aí, ó, que não foram atendidas. Coab 4, indicação, lá de 2025, começo do ano, fiz a indicação para arrumar as estradas do antipó da Coab 4. Tem moradores que não conseguem entrar dentro da sua própria casa. Se duvida de mim, pode não haver na Coab 4, no bairro Jardim Esperança. Não foi atendida porque o vereador Cezão trouxe aqui, falou nessa Câmara, brigou, porque é um vereador de oposição. Quem que paga? Não é eu, é a própria população lá na Coab 4. Vamos ali no Alto das Palmeiras, pessoal. Ali perto do Samuca, nas ruas do Antipó. Horrível. O vereador Cezão trouxe para cá e não foram atendidos. Zenilda, quero dar os parabéns para você, porque você pegou uma bomba relógio, sério, uma bomba relógio. E quero fazer parte, né, para poder ajudar e poder solucionar os problemas da população, e pode contar comigo. Serei, senhor presidente. Meu muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Tati. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à prefeita aqui presente hoje, aos colegas vereadores. Boa noite a todo esse público que nos acompanha aqui hoje.
Prefeita, nós já tivemos a nossa primeira conversa, desde que a prefeita assumiu, fui muito bem recebida, né, na prefeitura, conversamos por mais de 1 hora sobre várias demandas do município. Como meu colega vereador Cezão falou, tem muitas situações que precisam ser resolvidas no nosso município e esse ano vão ter ainda mais, porque nós sabemos, então, desse fenômeno, né, do El Niño que vai atingir o nosso município, sim. Eu fico feliz realmente da prefeita ter vindo aqui hoje, ter me chamado para conversar, ter essas portas abertas, porque, como diz meu amigo e vereador Cezão, a gente não teve isso na gestão anterior. Sei que a senhora era vice-prefeita e, como vice-prefeita, né, muitas coisas não poderia resolver. Na verdade, a maioria das coisas eram resolvidas pela ex-prefeita. E, realmente, nós tivemos aí uma gestão que muitas coisas foram enfiadas goela abaixo. E porque somos oposição, né? E quando eu falo somos oposição, gente, muitas vezes sai taxado assim como se oposição fosse uma coisa terrível e como se nós escolhêssemos ser uma oposição. Mas a oposição, o que era? Eram os questionamentos que fazíamos. Era justamente o que a prefeita falou hoje, que a gente pode, muitas vezes, discordar, né? Realmente, mas não podemos dividir. Eu concordo com isso. Sempre defendemos aqui. E a prefeita, quando foi vereadora também, né, defendia aqui, tenho certeza que não mudou esses seus princípios, nós defendíamos aqui a separação de poderes, né, a fiscalização por parte da Câmara, mas, infelizmente, quando eu continuei com o meu trabalho aqui, eu não fui entendida como uma vereadora que estava fiscalizando. E a fiscalização é muito importante, porque um prefeito que não tem nada a esconder, o prefeito realmente quer a ajuda do vereador para fiscalizar. Hoje nós temos aí, no nosso município, infelizmente, empresas que ganharam licitação, vieram para cá e não pagam os funcionários, né? Então, quando a gente levanta essa bandeira aqui na Câmara, às vezes, quando a gente mostra o que está acontecendo, a própria empresa vai pensar, opa, aqui em Canoinhas a gente não pode fazer esse tipo de palhaçada. Então, tem muitas situações, prefeita, que nós já discordamos. E eu deixo muito claro que essas discordâncias, eu digo, vereadora Tati e a antiga gestão, essas discordâncias eram realmente situações do meu trabalho de vereadora. Trabalho que sempre fiz e que a prefeita, ex-vereadora, fez comigo aqui nessa Casa de Leis muitas vezes. Então, eu fico feliz da gente saber que agora nós temos uma prefeita que realmente está aqui, que quer se unir à Câmara de Vereadores, independente de oposição ou, né, governo, para que a gente veja realmente o que importa, que é o bem da população de Canoinhas. Porque eu sempre falei isso, inclusive falei para ex-assessores da ex-prefeita, que quando vem projeto de lei para essa Câmara, e eu vejo que o projeto está ok, que é bom para o município, eu sempre vou votar favorável. Tanto que vários projetos passaram por aqui e votei favorável. Mas projetos que eu vejo e que eu não concorde, eu vou votar contra, porque é o meu direito de vereadora. E eu vejo que a prefeita, já na nossa primeira conversa, e hoje aqui também, realmente tem maturidade suficiente, né? E também muita vontade de ver o bem da nossa cidade e entende essa situação. E por isso eu fico muito feliz, por não haver mais, então, essa diferenciação que havia, né, em relação a mim, em relação ao vereador Cezão, de não termos os nossos pedidos atendidos simplesmente porque decidimos fiscalizar. Então, quero desejar, prefeita, uma ótima gestão. Realmente, não vai ser um ano fácil, a gente já viu isso, a gente já está sabendo, né? Tanto que tem um requerimento meu hoje já para a gente tentar pensar em conjunto, né, na situação de Canoinhas, mas eu desejo muito sucesso e que Deus abençoe a prefeita aí nessa nova gestão que está assumindo agora recentemente. Obrigada, Amém, senhor presidente. Eu não deixei a fala para a prefeita após a fala do vereador Cezão, desculpe, e a vereadora Tati. Isso mesmo. Então, assim, gente, nós não podemos esquecer, e eu não esqueço, que eu era vice-prefeita. E que muitas das ações, vereador César, foram tomadas com o meu aval, inclusive na criação de cargos. E quando foi a votação do empréstimo, eu, como vereadora, votei a favor. Então, vamos deixar bem claro. Quando o senhor fala que vê um abandono, eu discordo do senhor. Eu discordo do senhor porque, assim como o senhor, eu também rodo o município inteiro, assim como os vereadores. Concordo com o senhor que existem pontos que nós precisamos melhorar. Somos concordantes nessa frase. Agora, enquanto gestor, eu não posso dizer que o município está abandonado.
que é um abandono. Então, hoje nós temos uma Secretaria de Infraestrutura num lugar adequado, hoje nós temos maquinários e hoje nós temos material para atender o que é possível. Já estamos nos preparando, sim, já conversamos com a vereadora Tati sobre o El Ninho, estamos nos reunindo, mas só para deixar bem claro que nós não podemos desvencilhar essa pessoa aqui da vice-prefeita que estava junto e que muitas das ações, a grande maioria delas, foi em concordância, né? E quando eu falo nessa harmonia, é para a gente sentar junto e conversar e ver os pontos e avançar. Então, dito isso, deixado isso muito claro, eu quero dizer assim, do meu carinho e da minha admiração pelos funcionários de uma forma geral e de uma forma muito especial pelos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, que hoje eles têm a dignidade do trabalho, Lúcia. Eu não sei se você já foi visitar, mas se você não foi, eu te convido para você ir visitar a Secretaria de Infraestrutura, com refeitório climatizado, com condições de trabalho, com sessões bem divididas, com pessoas nos seus espaços de trabalho. Dificuldades vai ter? Vai ter. Nós já temos aqui vereadores que já foram secretários de obra, que foi o Edmilson Verca, que foi o vereador Gil Baiano, que foi o vereador Homer, e sabem da complexidade desta pasta. Nós temos um município com mais de 2.500 quilômetros de estrada de chão, sem falar 150 quilômetros no perímetro urbano do município que precisam ainda ser pavimentados. Diante de toda a complexidade que é a Secretaria de Infraestrutura, eu quero dizer que existem pontos a serem melhorados, mas eu não posso concordar com a fala de que o município está abandonado. Isso eu não posso concordar, vereador. Vereador André. Senhor presidente, prefeita, quero fazer um agradecimento pelas nossas conversas, né, que se me chamou em duas situações já quanto prefeita, né, porque você mesmo falou que esse primeiro mês foi bastante corrido, muitos compromissos, e nós conversamos em dois temas que vão de encontro. O primeiro, sobre a questão de pavimentação, nós temos um déficit gigante de ruas pavimentadas. Fizemos estudos de legislações de outros municípios, inclusive próximos, outros distantes, mas todos de Santa Catarina, sobre programas de pavimentação comunitária, para atender uma demanda da população, taxas de melhorias, entre outros. Hoje mesmo estávamos falando um assunto que vai de encontro com os nossos acadêmicos da UGV, sobre incubadora de empresas, como a gente vai começar novas empresas no município. Tivemos a ideia de incubadora não só de tecnologia, porque é um modelo de antigo, mas uma incubadora industrial para empresas, pequenas indústrias que desejam começar no nosso município. Então, algumas ideias que nós estamos amadurecendo, vendo modelos, utilizamos até inteligência artificial para fazer uma pesquisa um pouco mais refinada, para ver o que se enquadra na necessidade do nosso município. E falamos também sobre essa questão do El Ninho. Como eu falei, eu já pedi até para assinar junto para a vereadora Tati, eu acho fantástico esse requerimento, porque foi bem completo, bem escrito. Mas desde novembro do ano passado, que eu não estou enganado, nós já conversávamos sobre essa possibilidade de chuva. Eu, quanto bombeiro, já tinha ouvido dentro da Defesa Civil essa questão. De um tempo para cá, devido à exposição de mídias, até o Peter Scheuer, ele fez uma reportagem ali que deu uma repercussão muito grande, Ronaldo Coutinho, e acabou que agora explodiu dentro de mídia, e, claro, mas era algo que já era falado há um bom tempo, e desde então os órgãos aqui já vinham, de certa forma, se preparando, mantendo-se uma discrição por conta de algumas questões, para não gerar um alarmismo, muitas vezes, como aconteceu no passado. Houve uma previsão de um tornado, as aulas foram canceladas, porém o cancelamento de aula depois viu que não foi necessário, mas muita gente acabou criticando, não veio o tornado, perdemos aula, porque a gente sabe que não é uma previsão 100%, mas essa do El Ninho, com o avanço de novembro para cá, está cada vez se caracterizando o mesmo modelo meteorológico de 1983, com deslocamento de alguns poucos quilômetros, exatamente os mesmos mapas meteorológicos daquela época estão se visando aqui. Então é possível que nós tenhamos a maior enchente da história do nosso município, do nosso estado, este ano, infelizmente. E o que, quando foi falado que, de fato,
houve uma bomba, eu não nego, senhora prefeita, existe uma bomba, existem muitas coisas, mas não foi um erro recente. De 1983 para cá, deixaram-se de se vender terrenos de loteamento em áreas alagadiças? Não. Infelizmente, a nossa cidade cresceu em áreas que já estava previsto o alagamento, não só em 83, de 64. Vou dar um exemplo, a parte da rua 12 de setembro, onde nasce o Rio Monjolo, as proximidades do Rio Monjolo. Na década de 80 foram feitas algumas obras de melhoria, canalização do rio, porém o problema não foi canalizado e continuou sendo vendido e habitado casa. Região que é certa que vai dar enchente, Campo da Água Verde. Cresceu a área próxima ao rio, até eu vi um comentário agora da Viviane Podzonski, bem pertinente. Fiz já um requerimento solicitando a dragagem, essa que vai ser feita no Rio Canoinhas, no Rio Água Verde. Vai ajudar alguma coisa a dragagem no Rio Canoinhas, Rio Água Verde? Um pouco. Mas, na verdade, o erro que nós cometemos desde a década de 80 foi não ter feito o planejamento adequado do nosso município. Esse ano mesmo eu denunciei nessa tribuna, prefeita, sobre a venda de imóveis em 2026 em áreas alagadiças. É isso que deveria ter sido feito. E essa bomba que esse ano nós podemos fazer um trabalho paliativo, mas que não vai resolver tudo. Conversamos sobre maquinário novo que foi adquirido de um tempo para cá, da última enchente para cá, 2023 para cá. Conversamos sobre a questão do plano diretor, que ainda foi feito alguns ajustes, já foi melhorado, mas ainda não está 100%, que prevê a cota 762 de enchentes para não ser construído em áreas de enchente, mas infelizmente nem todo mundo está cumprindo. Até vi a questão do Cresci, do novo delegado regional, e vou falar com ele sobre a questão de alguns agentes de imobiliário que estão vendendo terrenos em área que não pode ser construído, senão vai dar problema para nós, a gente sabe, para o morador e para o município. A questão de pavimentação também em pontos com os sistemas de drenagem novos, tá? E também foi falado reserva de materiais. Citei nessa casa uma parceria com o município de São Mateus do Sul, falei hoje com o professor Chaves, que foi professor da antiga Escola Técnica Dama, que hoje é secretário da Indústria de São Mateus do Sul. Eles têm um material para nos ceder, só que vai precisar de um transporte. A questão da integração das defesas civis, hoje a Defesa Civil de Canoinhas é referência, eu tenho que parabenizar o Adilson, a nível regional e até mesmo estadual, pelo trabalho sendo feito, quietinho no canto dele, mas está sendo feito um trabalho. E o plano de contingência. Eu, como bombeiro, acompanhei a nossa cidade na última enchente e da região. Nós, graças a Deus, por todos os problemas que tiveram, ainda conseguimos se sobressair. Teve estradas intransitáveis? Teve. Infelizmente, vai ter também. São 2.500 quilômetros de estrada. Você vai garantir, numa situação dessa, a continuidade dessas estradas, mesmo se estivessem pavimentadas esses 2.500 quilômetros, vai ser impossível. Seria impossível. São situações que nós temos que já estar cientes e nos programar para os meses que ali, se não me engano, final de junho até o final ali, começo de setembro. Nós temos que nos programar logisticamente, entre outros, e isso o plano de contingência de Canoinhas, em 2023, mesmo em condições muito menores que nós temos esse ano, estavam já mais. Conseguimos não sair. Eu acompanhei em Porto União, outros municípios da região, e eu vi o quanto nós estávamos na frente, mesmo com as dificuldades. Senhora Prefeita, no mais, eu desejo-lhe boa sorte novamente. Conte comigo. Essa casa eu creio que vai estar com você. E nós teremos sim um ano complexo, difícil. Temos que trabalhar junto. E como foi em 2023, que nós nos ajudamos, creio que vai ser assim. Sejam entidades públicas, civis, nós vamos trabalhar para que nós passemos por mais essa situação. Era o que continha. Senhor presidente. Prefeita. Vereador André, então acho que eu vou falar algumas coisas com relação ao El Ninho, que já estamos programando, não sei se é pertinente, mas de uma forma muito resumida, porque a vereadora Tati vai fazer um requerimento e depois a gente pode esmiuçar. Então, eu sou funcionária de carreira do município. Qual a minha profissão? Eu sou assistente social. Durante 17 anos, qual foi a minha área de atuação? Campo da Água Verde. E de lá, coordenávamos, junto com a equipe, as enchentes para socorrer pessoas, abrigamento. Então, eu já trago uma experiência pequena, mas que eu acho que vai contribuir bastante se as previsões, então, elas vierem se confirmar. Nós estamos trabalhando, vereador André, e eu acho que a gente precisa trabalhar muito junto com possibilidades que poderão acontecer, rogando a Deus que não aconteça, mas a nossa parte nós vamos fazer. Então, a gente tem trabalhado bastante, Gil Baiano, e você sabe que não
não é fácil. A legalização das pedreiras, das demais pedreiras, cascalheiras, material, o rachão, para que a gente tenha principalmente o rachão em estoque. Hoje o vereador André veio trazer uma possibilidade de uma parceria com uma empresa de São Mateus do Sul. Então, na próxima semana, nós iremos até lá para ver o preço dos custos. Contratamos um engenheiro de Minas para que pudesse fazer um levantamento das cascalheiras e das pedreiras no município. Essa Casa de Leis vai receber nos próximos dias, e eu peço uma agilidade grande, que é uma possibilidade do município de Canoinhas entrar como associado ao consórcio SINV, dos municípios do Alto Vale do Itajaí, que tem uma gama grande de registro de preços, de atas, para que a gente possa aderir, porque eles têm locação de britador, eles têm massa asfáltica, que a gente precisa se preparar. Então, esse projeto, vereadores, vai vir pedindo que vocês, então, apreciem, para que a gente possa estar como associado, consorciado, para ter aí mais possibilidades de compras de uma forma mais rápida, se precisarmos. A Secretaria de Assistência Social também participou, junto com a Defesa Civil e as Forças de Segurança no município, do simulado proposto pela Defesa Civil. E o simulado foi abrir um abrigo em tempo recorde, em estar fazendo toda a tramitação. Então, a gente já tem treinado as equipes junto com a Defesa Civil, a gente já tem se reunido junto com a educação, e a palavra de ordem é que as escolas, que as unidades de saúde possam estar revendo os seus telhados, para que não haja goteira, para que dê condições de atendimento da população, procurarmos também os abrigos parceiros, para que as escolas não sejam a prioridade, para que as aulas não sejam interrompidas. Então, a gente já tem a causa animal, também já sentamos uma primeira vez com a vereadora Tati, iremos sentar outras vezes para ver a questão do abrigamento dos animais também, que ocorreu em 2023, mas nós precisamos, a cada episódio, melhorar aquilo que não deu muito certo. Então, enquanto município, a gente tem procurado fazer o nosso tema de casa, a nos preparar, para que, se houver toda a previsão de chuva realmente, o município, então, padeça menos, porque hoje, como o senhor muito bem disse, vereador André, hoje a gente já tem mais maquinários, hoje a gente já tem uma condição até muito melhor de organização frente à enchente de 2023 que a gente viveu, e agora a gente pode melhorar aquilo que a gente entendeu que não foi muito bom, mas que a gente precisa trabalhar junto, e que vocês precisam trazer também para o executivo essas possibilidades, essas alternativas, porque, afinal de contas, nós temos experiências em várias áreas, e vocês também têm experiência, e nós precisamos somar junto, porque nós precisamos, primeiro, salvar vidas, seja ela humana ou de animal. Nós precisamos, em primeiro lugar, salvar vidas, depois dos bens, depois do abrigamento e assim por diante. Então, a gente precisa ter muito claro isso. Acho que, com relação a isso, a gente vai deixar para falar ali no requerimento, vereadora Tati. Vereador Gil? Da palavra antes? Não, você tinha pedido... Por ordem, você. Uhum. Não? Por gentileza, conceda a palavra primeiramente a você. Vereador Vec, então. Obrigado, vereador. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos que se fazem presentes, os alunos da UGV e também os secretários, né, o Leandro, o professor Gildo, né, foi meu professor, e também o secretário Dudu. E, lógico, a nossa prefeita Zenilda. Eu não poderia deixar, Zenilda, de agradecer, né, agradecer você, digo você, né, pelo longo tempo de amizade que nós temos, né? Sei que você é uma pessoa de fé, somos juntos na igreja, né? Tanto o ministro da Eucaristia como o ministro da Palavra, e tenho certeza que Deus sempre vai estar te iluminando, te dando sabedoria, que nesse momento é só quem já foi, como eu fui vice-prefeito, assumiu o executivo. Nós precisamos muita fé e coragem, mas pessoas como você, né, que tem um caráter, uma honestidade e uma pessoa de fé, pode ficar tranquila, seu governo vai ser de sucesso, e com o nosso apoio aqui na Câmara de Vereadores.
agradeço, né, prefeito, tanto a ex-prefeita Juliana, né, como eu falei, quem já esteve no executivo, não é fácil ser executivo e você nunca vai conseguir agradar a todos. Então, ouvi bem as suas palavras, que você falou da aproximação entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e também, né, com o Judiciário. E isso é muito importante, porque você mesmo disse, isso aí dá mais força, você erra menos, né? E quem trabalha transparente, né, pode sempre contar, então, com o nosso apoio. Prefeita Zenilda, ouvindo, né, o pessoal falando de enchente, eu acho assim que nós temos assim que se preocupar, mas também não sofrer por antecipação. Já falava na reunião hoje de manhã, né? Mas eu quero te parabenizar pelas precauções, né? Vocês estão se precavendo, vocês estão fazendo planejamento. É isso que o executivo faz com coerência e pedindo, né, as nossas ideias, nossas ajudas perante os 10 vereadores aqui. Então, assim, prefeita, eu só tenho que parabenizar tanto a ex-prefeita Juliana, né, porque vocês, o governo, tanto quando o Romer foi vice no primeiro mandato, depois a senhora agora nesse segundo mandato, né, da prefeita Juliana e agora como vice-prefeita, o município avançou muito. Né? Não vamos voltar no passado, falar de tudo que aconteceu no município de Canoinhas, mas vocês... Né, tanto a Juliana, o Romer e a senhora, vocês pegaram um município completamente, né, ali sim poderia dizer que era uma bomba na época, porque tem que ter coragem, assumir o executivo e deixar seu CPF ali, né, que a partir do momento que você assume o seu CPF fica registrado na Receita Federal. Então isso aqui não é para poucos, não é para qualquer um, é para pessoas que têm capacidade e você tem. Tanto a prefeita Juliana que passou por aí, e você, porque eu conheço, chamo de você porque eu conheço a vida cristã, familiar que você vive. Então, pode contar sempre com o meu apoio, né? E com o pouco de experiência que a gente tem também, né, que nós podemos ajudar, pode contar conosco. E sempre fé em Deus, né? Como eu volto a falar, não vamos sofrer por antecipação, tem previsões, né? Vamos trabalhar em cima de previsões, mas a equipe do governo, ela está fazendo certo, ela está se prevenindo. Ela está fazendo a prevenção antes dos acontecimentos dos fatos. Então, parabéns e conto com o meu apoio. Obrigado, vereador. Eu vou enaltecer um pouquinho aqui para os alunos também o papel do nosso secretário de administração, professor Gildo Cardoso. O professor Gildo Cardoso, ele é doutor em administração. E quando ele chegou, ele veio por currículo na prefeitura, e quando ele chegou para trabalhar, para ser entrevistado, eu disse assim para ele, professor Gildo Cardoso, o senhor tem aqui a liberdade de fazer o que é certo, o que é transparente e o que o senhor ensina na universidade. Aqui é seu estágio prático. Se aqui não der certo, é sinal que o senhor vai ter que rever a sua metodologia. Mas o que eu quero? Disse ou não disse? Disse. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou muito de ouvir as pessoas, os secretários, os parceiros, as instituições, e a gente precisa construir muito, cada um com o seu saber, cada um com a sua experiência, mas cada um tem uma experiência que pode ser levado em consideração. Cezão do Táxi, o vereador, ele foi muito útil nas enchentes passadas, coordenou algumas equipes para retirar pessoas, ou seja, é alguém que também já tem experiência. Todos nós aqui temos algum tipo de experiência, e essa experiência ela precisa ser levada em consideração. Então, pode ter certeza que eu vou procurá-los, eu vou ouvi-los, e eu vou estar sempre muito atenta às orientações e às sugestões que vocês derem. Sintam-se muito à vontade em todas as áreas. Vereador Gil. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, prefeita Zenilda, cumprimento os demais vereadores e vereadoras, os alunos do curso de Direito da Universidade, Administração, desculpa,
Em nome do secretário Gildo, quero cumprimentar aí também os demais secretários que se faz de presente aqui, o secretário Leandro, também o secretário Dudu, conhecido como Dudu, Eduardo. E observando aqui a fala de cada vereador e a fala da prefeita Zenilda, e juntando essas palavras, a gente vê uma grande diferença entre uma pessoa e outra pessoa. Semana passada, atrasada, uma coisa assim, a gente teve fazendo uma visita para a prefeita no gabinete e eu ouvi uma palavra da prefeita que no meio político é o meio mais complicado para você até falar das coisas de Deus, o evangelho, a palavra, enfim. Porque no meio político, a grande maioria, talvez nem todos, e eu acredito que na pessoa da Zenilda não haja essa intenção, e nunca quero eu usar essa intenção, que para um se dá bem, o outro tem que se dar mal. E na política, mas grande parte da política, a gente vê que acontece esse tipo de coisa. Mas, como a Zenilda é uma mulher guerreira, uma mulher cristã, conhecedora da palavra de Deus, ela vai fazer um governo, qual a Bíblia diz assim, que quando um governo justo governa, o povo se alegra. Mas quando um governo ímpio governa, o povo geme. E eu desejo para a prefeita Zenilda que consiga, com as forças, fé e vontade que você tem, fazer um governo justo no seu período, o qual Deus lhe concedeu. Parabenizar pela sua visita hoje aqui na Câmara, né? E abrir o espaço para diálogo, o qual a Câmara de Vereadores e o Executivo, o Legislativo e o Executivo são poderes diferentes, mas eles estão aqui sendo pagos por todo cidadão do município, mas para um só objetivo, para o bem-estar de cada um de vocês. Né? E poderia falar coisas do passado, mas coisas do passado não, para mim não importa mais. Mas eu quero lhe fazer um pedido em público, né? Fazer um pedido em público. Mas antes desse pedido, eu quero dizer assim, ó, que dentro das secretarias, a prefeita falou da pessoa do Gildo, mas nós temos outros secretários também, não, né? Que já tem um amplo conhecimento da coisa e sabe os rumos. Sabemos que o El Niño está aqui e as previsões é de grandes chuvas. A prioridade é salvar a vida. Sabemos que vai ter problemas nas nossas vias públicas. Hoje, se o Leandro pudesse falar agora, o que se precisa fazer? Primeiramente, o plano de contingência é adquirir material, porque é onde vai dar problema nos encalhadores, o qual a gente já passou esse fenômeno junto, o Leandro estava lá. Então, naquele período estava mais difícil, em 2023, porque o município não teria máquina suficiente. Hoje tem máquina, eu não digo que seja suficiente para atender toda a demanda, mas ainda já tem um pouco mais de maquinário para atender os problemas. Então, tenho certeza que ele sabe o que tem que se fazer, né? Sabemos que tudo há um custo, a seara é grande e muito a se trabalhar ainda. Mas o pedido que eu quero fazer em público aqui, eu fiz para o governo anterior e fiz em público. Eu desejaria que a Vila Fartura pudesse receber um trabalho digno, o qual estão assistindo a família Machado, família Teixeira, família Neves, enfim, aquelas famílias, são 32 famílias que moram naquela vila. Eles clamam em torno de 1 quilômetro de conservação da estrada. E eu gostaria de pedir aqui, tanto para a senhora, tanto para o secretário
nesse dia de hoje, que seja feito um trabalho digno naquela localidade da Fartura, na Vila Fartura. Meus parabéns, que Deus te abençoe e te ilumine, e em prol da população, em prol dos objetivos, o meu dever é de estar aqui para lhe ajudar, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Parabéns. Obrigado, vereador. E essa frase que o senhor citou, nós tivemos nessa conversa, e é uma frase muito real. Para um ir bem, o outro não precisa ir mal. Essa é a lei de tabelião que já não se aplica mais nos dias de hoje. As máquinas chegaram hoje na Fartura, secretários chegaram hoje na Fartura, vereador Gil Baiano, e que nos próximos dias será, sim, feito a vila. Hoje chegou para a estrada principal, e outras que já estavam na programação, mas hoje as máquinas estão na Fartura. Então, o senhor pode ficar tranquilo que nos próximos dias aí elas não vão sair de lá sem ter esses compromissos já realizados. Citei o professor Gildo, mas nós temos um time muito bom de secretários, né, Carlos Eduardo? Não se sinta menosprezado. Citei o Gildo porque ele está também com a turma de administração, e nós temos um time muito parceiro, mesmo. Um time que, se a gente chama, eles vêm, eles planejam juntos, e também um time que tem uma postura ética, mas também tem um currículo muito bom. Hoje nós temos vários secretários que são mestres, vários secretários que estão estudando, outros que já são doutores. Então, a gente valoriza também esse currículo, esse conhecimento, porque acho que a gente precisa avançar. Então, é um time muito bom, presidente, é um time muito bom, time muito parceiro, muito coeso, e que o nosso objetivo é fazer as coisas de uma forma transparente, de uma forma legal e de uma forma que todos os munícipes sejam atendidos. E voltando a dizer, o vereador Gil já não está mais ali, mas que essa parceria, sim, com a Câmara de Vereadores precisa ser harmônica. Vereador Romer. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, professor Gildo, professor Carlos e professora Vanusa, que hoje estão na condição de professores aqui, haja dito isso, muito bem citado, secretário Leandro. Alunos em si, né, que é muito importante esse processo democrático, a gente acompanhar todas as partes. Digo isso, prefeita, porque nós já fizemos estágio em quase tudo nessa prefeitura aí, né? Vamos ser bem sinceros. Então, nós partimos de funcionários públicos que recebiam com o cheque, que era entregue para nós sexta-feira, depois das 3 horas da tarde, para a gente não trocar no final de semana, né? Que a gente já encontrou isso na prefeitura aqui. Quem viveu sabe o que eu estou falando. E isso é muito importante para o nosso percurso, porque essa experiência que a gente carrega em cada uma dessas etapas também nos permite avaliar uma situação de uma forma mais global, né? Vereadora, eu sempre digo que não existe diálogo unilateral. O diálogo unilateral tem só um nome, né? E a gente sabe muito bem o nome do diálogo unilateral. Ele se chama esquizofrenia. Então, quando você fala, você não fala só para si, você fala para uma outra parte. Então, existe uns 50 e uns 50 dentro de um diálogo, e nós temos que avaliar a nossa parcela de responsabilidade em cada uma das ações. Haja visto, tenho que lhe elogiar por não se ausentar da sua responsabilidade. Responsabilidade é essa que eu também carrego. Parte desse código de DNA que hoje está no município, eu também tenho ali. Uma dessas estruturas de DNA tem o meu nome lá também, e eu tenho essa responsabilidade e eu nunca vou fugir dela. Isso se chama grandeza. Nós temos que ser lembrados também pelas coisas que deram errado, porque é ela que nos permite aprender e evoluir. Quero realmente desejar uma trajetória iluminada, mas eu tenho certeza que todos esses percalços que você sofreu para estar até aqui, pode ter certeza que vai ser em demasia assertivo os seus atos, e dizer que eu estou aqui despido de qualquer tipo de orgulho para ajudar o nosso município. Quando você coloca o nome seu à disposição, está o teu nome, mas a pele não é a tua.
Então, quem sofre é quem te colocou lá, a pele que é castigada de quem te colocou lá. Então, por isso que nós temos que, quando ocupamos certas funções, certos cargos, nos despir até da vaidade individual. Quando nós éramos e somos vice-prefeitos, que fomos, muitas vezes os nossos nomes não eram citados em inaugurações, em projetos, porque a gente sabia qual que era o nosso papel. E isso daí se chama grandeza de espírito. Você saber que nem tudo você vai receber o mérito, mas é aquela pequena evolução diária que a gente teve, não culpar quem estava lá atrás, mas saber que nós já tivemos muito pior, e cada uma dessas pequenas conquistas que nos permite colocar a cabeça no travesseiro no final do dia, e dentro daquele auto-julgamento que nós temos das nossas atitudes, porque ninguém aqui não tem essa sensibilidade, a gente se julga todos os dias, toda hora, todo momento, é deitar no travesseiro e dizer: eu não fiz tudo o que eu queria fazer, mas o máximo que era humanamente possível, e que aquele capital físico e humano a qual eu gerencio puderam fazer. E se hoje algo não aconteceu, talvez seja algo que terá que acontecer daqui 10, 20, 2 dias, ninguém sabe. O tempo é volátil. A condição climática que nós temos hoje, amanhã nós podemos não ter, a condição administrativa é a mesma coisa, porém, nós temos que melhorar a cada dia. E nós só melhoramos quando a gente vê que aquilo que a gente partiu, o nosso ponto de início, está bem melhor do que o momento atual que a gente vive, e tem que ser bem melhor que o nosso ponto final. Muito obrigado, prefeita, e pode ter certeza que aqui você vai ter um braço forte. Você sabe muito bem disso, que eu não precisa chamar, que a pessoa que quer ajudar não diz o que vocês precisam de ajuda. A pessoa diz que lado da corda eu seguro. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelo carinho. Obrigado. Acho que ficou só o presidente agora, né? Como todos os alunos, eu vejo que o rostinho um pouco cansado, hoje a sessão um pouco mais longa, mas tenho certeza que vocês são todos de sorte. Hoje vocês vão tendo uma sessão aí com, logicamente, todos nós aqui, mas também temos a presença da nossa prefeita, que a gente sabe que não é fácil. Vocês viram que hoje ainda está uma sessão um pouco mais light, digamos, para ela, mas sempre tem fogo para cima da prefeita, e ela sabe o que ela... Quem senta naquela cadeira sabe o preço dela. Eu não falo financeiramente, eu falo do peso no município, o peso de 55 mil habitantes para carregar nas costas. E os 10 vereadores aqui hoje fizeram as suas falas, porque infelizmente nós tivemos a posse da prefeita Zenilda, e o protocolo da nossa sessão ela é mais dinâmica na posse, e eles não puderam ter a fala. E hoje, muito corajosamente, a nossa prefeita está aqui para responder e também ter o debate. Eu sempre falo, eu sou presidente esse ano, e falo para meus colegas, e a prefeita usou a fala dela também, mais ou menos falou aquilo que eu penso como político, como na vida política. Nós podemos ser, sim, adversários políticos, nós temos, sim, que debater as ideias, como a vereadora Tati falou, e o vereador Cezão também falaram, porque hoje são, digamos, como a vereadora falou, taxados como oposição. Não, nós temos que ter, sim, a oposição, mas nós temos que ter aquela oposição inteligente, aquela oposição que realmente debata aquilo que interessa para os munícipes aqui de Canoinhas. Não adianta a gente ser inimigos na política, porque quem vai perdendo na ponta são vocês, são os pais de vocês, são os nossos filhos, nossos avós e aqueles que vivem aqui em Canoinhas. Então, como presidente, prefeito, seja sempre bem-vindo a essa casa. A gente sabe que não é fácil por causa dos teus compromissos, né? Eu, como presidente, fico feliz que você tenha vindo aqui hoje, debatido as ideias, demonstrado aquilo que acredito eu que vai ser o caminho desse governo. E, mais uma vez, obrigado. Parabéns eu não vou dar ainda, porque nós estamos no começo. Então, essa Casa de Lei, com certeza, está aqui para apoiar, mas com certeza nós vamos ter alguns momentos, e quem sabe, de algum debate um pouco mais pesado, mas faz parte da democracia. Seja sempre bem-vinda, prefeita. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores por essa noite. Obrigado por que vocês estão aqui também para ouvir esse debate. E a democracia é isso. A democracia é nós termos a convicção dos nossos valores, dos nossos princípios, e nunca perder de vista a legalidade, a imparcialidade, a economicidade, que são princípios que regem a administração pública e que vão continuar regendo. Esse é o meu jeito de ser, e como disse o vereador Homer,
nunca foi por ego, nunca foi por poder, mas é serviço e é a missão. Então, eu continuo rogando a Deus que Ele continue nos abençoando e, assim como fez com Moisés, abrir o mar, se necessário for, para que nós possamos passar a pés enxutos. Uma boa noite para todos nós. Permaneça mais um pouco. Solicita a primeira secretária que informe se esse vereador é inscrito para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereadora Kátia. solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 55 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Solicito ainda que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 55 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário e inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 55 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 003 de 2026, que altera o artigo 42 da lei complementar número 21 de 2012 de 2007. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade o projeto de lei complementar número 003 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 055 de 2006, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recurso financeiro ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, como esse projeto está vindo em regime de urgência e já foi aprovado, foi discutido na comissão de Finanças, então esse valor, como bem a nossa presidente da Comissão de Finanças falou, a secretária, aliás, vereadora Kátia, o valor de 153 mil, ele provém de transferências específicas da União. Então, ele deve ser aplicado integralmente no pagamento do piso da categoria, conforme a determinação legal, e o parecer da nossa Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto 55/2026, por entender, né, que está em conformidade com as normas legais. Era o que continha. Continua a discussão? Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador André. Somente um comentário breve aos alunos que aqui acompanham. Vocês, às vezes, para quem não é acostumado a verificar uma sessão da Câmara, você acha que é um pouco rápido, fala um código, um número. Todos os projetos de lei são discutidos anteriormente da reunião das comissões, que nós temos toda segunda-feira, aqui a partir das 16 horas, e às vezes algumas semanas com antecedência, com exceção dos regimes de urgência, né, que tem o parecer da comissão. Mas se vocês quiserem ter mais detalhes dos projetos de lei, através das redes sociais, seja o Facebook, ou o YouTube da Câmara de Vereadores, ou até mesmo o próprio site da Câmara de Vereadores, vocês vão ter a pauta de cada uma das sessões, e lá vocês podem ver detalhadamente cada um dos projetos que são votados e aprovados aqui, para ter até a transparência. Por uma questão de celeridade, né, feita a reunião das comissões, mas toda a população tem acesso através dessas ferramentas. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou aproveitar o ensejo da presença da nossa prefeita e do secretário de Administração e Finanças aqui. E nós estávamos junto à assessora da casa, a Rafaela, comentando a respeito desse projeto em específico, né? Então, para que os alunos possam compreender, todos os meses vem um projeto desse autorizativo para que nós possamos repassar aquele déficit que existe entre o piso da enfermagem e
aquilo que realmente é repassado para os enfermeiros. Nós estudamos aqui dentro dessa casa a possibilidade de fazer um projeto único dentro da provável excesso de arrecadação, fazer uma dotação única, um projeto único, que talvez possa facilitar para que não venha todos os meses esse projeto. Então, gostaria de convocar uma reunião para que a gente possa sentar e conversar, que talvez exista uma alternativa jurídica. Não posso afirmar aqui que seja 100% concreto isso. Porém, se a gente conseguir encontrar essa alternativa, eu tenho certeza que vai economizar um trabalho para vocês aí e também vai dar um pouquinho mais de serenidade na hora do repasse desse recurso. Eu sei que o processo do Executivo e do Legislativo são só uma parte dentro desse fomento, porém a gente aqui estava estudando e eu creio que nós temos ali uma colaboração. Se der certo, não der certo, mas pelo menos foi tentado reduzir um pouquinho esse caminho. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais que discutir, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 055 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento do número 153, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, bem como às secretarias e órgãos competentes, para que prestem informações detalhadas acerca das ações de prevenção, contingência e resposta relacionadas às possíveis enchentes e eventos climáticos extremos no município de Canoinhas, especialmente considerando as previsões climáticas que apontam a possibilidade de ocorrência do fenômeno El Niño e o histórico recente de enchentes no município. O município de Canoinhas já sofreu severamente com eventos climáticos extremos, especialmente durante as enchentes ocorridas em 2023, quando inúmeras famílias foram atingidas e houve uma situação crítica envolvendo animais domésticos e animais em situação de abandono. Na ocasião, apesar da existência de abrigos destinados à população, verificou-se a ausência de estrutura adequada e planejamento específico para o recolhimento emergencial dos animais, o que resultou em abandono involuntário, improvisações por parte de voluntários e entidades de proteção animal, além de intenso sofrimento animal e risco sanitário. Destaca-se ainda a preocupação da população com o nível do rio Canoinhas e do rio Água Verde, cujo transbordamento historicamente ocasiona graves alagamentos e prejuízos humanos, ambientais e econômicos. Diante disso, requer-se que o Poder Executivo Municipal encaminhe, no prazo regimental, as seguintes informações. 1. Existe atualmente plano municipal de contingência específico para enchentes, alagamentos e eventos climáticos extremos? E, em caso de positivo, requer cópia integral do plano atualizado. 2. Quais secretarias, órgãos e agentes públicos são atualmente responsáveis pela coordenação das ações preventivas e emergenciais relacionadas a enchentes? 3. Quais medidas preventivas já estão sendo executadas pelo município, visando minimizar impactos de possíveis enchentes em 2026? 4. Há cronograma oficial de ações preventivas? Em caso positivo, requer-se o envio do cronograma completo, com datas, etapas e responsáveis. 5. Quais ações estão sendo realizadas especificadamente em relação ao Rio Canoinhas e ao Rio Água Verde? 6. Em que estágio se encontra o projeto de desassoreamento dos rios? Qual o valor total de verba recebida? Qual a origem dos recursos? Qual empresa ou órgão executará o serviço? Qual o prazo previsto para início e conclusão das obras? 7. O município realizou estudos técnicos recentes sobre áreas de risco, vazão de rios, drenagem urbana e impactos de enchente? Em caso positivo, requer cópia dos estudos e laudos técnicos. 8. Existe atualmente sistemas de monitoramento hidrológico e alerta à população? Como funcionam? Quais os órgãos são responsáveis? A interação com a Defesa Civil Estadual? 9. Existe plano específico para evacuação das famílias residentes em áreas de risco? 10. Quantos abrigos públicos estão sendo previstos para a situação de enchente? Onde estão localizados? Qual a capacidade de atendimento?
11. Existe plano específico para acolhimento emergencial de animais domésticos e animais resgatados durante as enchentes? 12. O município possui local previamente estruturado para abrigo temporário de animais em caso de desastre climático? 13. Há previsão orçamentária específica para atendimento de resgate animal em situações de calamidade pública? 14. Existe parceria formal entre o município e ONG, associações de proteção animal, climáticas, veterinários ou voluntários para atuação em emergências? 15. Há estoque emergencial de ração, medicamentos veterinários, coleiras, caixas de transporte, materiais de contenção, lonas e estruturas provisórias para o abrigo? 16. Existe protocolo oficial para resgate de animais ilhados ou abandonados durante as enchentes? 17. O município possui equipe treinada para atuação em resgate animal em áreas alagadas? 18. Quais medidas estão sendo tomadas para a conscientização preventiva da população sobre evacuação segura e proteção de animais domésticos em caso de enchente? 19. A previsão de realização de simulados, treinamentos e campanhas educativas junto à população? 20. Quais ações não foram iniciadas e quais os motivos para eventual atraso e ausência de execução? 21. Qual o planejamento municipal caso ocorra enchente de grande proporção semelhante ou superior à registrada de 2023? 22. O município pretende criar estrutura permanente de resposta a desastres climáticos envolvendo a proteção animal. Em caso positivo, qual o prazo previsto? Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Cezão Tax. Só incrementando, a prefeita falou ali que eu fui bem útil nas enchentes de 2023 e por isso que só queria relatar para a população que em 2023 eu fiquei de voluntário 39 dias de voluntário, eu com o meu projeto Criança Feliz. E por causa da decorrência dessa enchente, eu fui acho que um dos primeiros ou terceiro aí tá na água salvando as famílias, primeiro eu estava ajudando as famílias, eu pago um preço muito alto. A minha filha nasceu com uma infecção devido à enchente de 2023. Como eu moro no Jardim, eu estava ajudando as famílias do campo da Água Verde e nós adquirimos essa bactéria e a minha filha nasceu com essa mesma bactéria. Se Canoinhas precisar da ajuda do vereador Cezão, lá eu vou estar em 2026, agora com esse clima aí, com esse El Ninho que estão falando. Porque eu devo obrigação para o povo de Canoinhas que me colocou aqui. Então, muitas vezes sou taxado, o pessoal dá risada, pensa, o vereador Cezão fala as coisas abertamente, sem medo. É porque não tenho rabo preso com ninguém. Tenho rabo preso com a população canoense. Então, vou continuar aqui, pessoal. E se Canoinhas precisar de mim em 2026, tá debaixo da enchente, eu vou estar embaixo da enchente também. Entendeu? Não é só segurar a corda ou soltar a corda, é salvar vidas. Tanto que lá perto da Rádio Clube, nós salvamos até porcos. Tava os porcos morrendo afogados, lá entramos e salvamos os porcos. Precisava? Não precisava, mas pela vida e pela alegria das famílias que ali estavam, eu entrei na água a salvar os porcos. Então, serei, senhor presidente, obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, vereadora doutora, já conversamos bastante sobre essa situação do El Ninho, mas eu achei que é bem importante esses questionamentos. Até peço desculpas pela extensão do requerimento, mas são situações que nós precisamos ter essas respostas para que a gente possa, então, trabalhar em conjunto na prevenção, porque a gente sabe que se for igual a de 83, realmente é algo que vai deixar nossa cidade com sérios problemas e nós já precisamos estar, então, trabalhando na prevenção disso. Eu deixo aberto, senhor presidente, para todos os vereadores que queiram assinar junto esse requerimento. Seria isso, senhor presidente. Como já alguns já se manifestaram, acredito de toda a edilidade, o requerimento, se todos forem de acordo, sim, então de toda a edilidade. Mas continua em discussão. Senhor presidente, dava para a gente também aproveitar o ensejo da prefeita estar aqui, já que nós também aprovamos um requerimento de toda a edilidade a respeito da presença aqui de um responsável pela Defesa Civil e de alguns outros órgãos para a realização de uma audiência pública. Eu creio que seria muito útil que fosse feita essa audiência pública aqui. Eu creio que esse requerimento já foi ano passado, né, vereadora Cátia, que a gente enviou, não prevendo, muito pelo contrário, esse El Ninho, né, foi um requerimento que veio já de encontro ao que houve em 2023, porém, como a gente está no momento onde toda a informação é bem-vinda, eu creio que essa audiência pública, até para ser mostrado o plano de contingência e as ações, seria de vital importância. Eu creio que dê até para
ou colocar nesse mesmo requerimento, no texto desse mesmo requerimento, ou, como já teve um previamente votado, também receber das pessoas aqui para que a gente tenha essa audiência pública. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente? Vereadora Cátia. Eu acho que em março do ano passado nós falamos sobre isso, vereador Romer. Já havia sido solicitado por mim a audiência pública para que nós pudéssemos discutir as questões relacionadas à enchente. Era importante que a gente pudesse resgatar, né, essa possibilidade da audiência e tratar isso talvez antes, né, já como uma forma de prevenção. Inclusive, tomando, por exemplo, a conversa que foi muito produtiva, acho que houve na audiência pública lá no Campo da Água Verde, como, por exemplo, né, prefeita, que foi uma excelente troca de informações com a comunidade e levantamento de pontos também que podem ser trabalhados. Continua a discussão? Como auditora de unidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 154, de autoria do Edil André Freire, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc de Mafra, solicitando as seguintes informações. 1. Quais as melhorias, ampliações, manutenções ou obra de infraestrutura na rede elétrica estão sendo realizadas atualmente no município? 2. Quais os períodos programados de interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão dessas obras, especificando datas, horários e regiões afetadas. 3. Quais os meios utilizados pela concessionária para a divulgação prévia das interrupções programadas, bem como a antecedência com as tais são comunicadas à população. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, brevemente, nós tivemos nos últimos finais de semana algumas reclamações de populares e até mesmo durante a semana de quedas de energia. Tá. Pelo que foi averiguado, a Celesc está fazendo umas boas manutenções no nosso município, porém os meios de comunicação não foram vigentes, até mesmo algumas rádios da cidade ficaram sem energia, e a rádio eu acredito que é o maior instrumento de comunicação que nós temos hoje, e deveriam ser até os primeiros a saber depois do poder público, e infelizmente nós não tivemos uma falha de comunicação. As melhoras com certeza são muito bem-vindas, mas existem os transtornos e nós devemos contornar eles de alguma forma, era o que continha. Continua a discussão? Não havendo mais queira discutir, está aprovado o requerimento. Requerimento número 155, de autoria do Edil André Freire, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quantos casos de servidores públicos foram averiguados ou identificados em situação de consumo de bebida alcoólica durante o horário de expediente ou no exercício de suas funções nos últimos 5 anos? 2. Quais as medidas administrativas foram adotadas em cada caso, incluindo orientações, encaminhamentos, afastamentos, processos administrativos ou outras providências. 3. Se o município possui programas de acompanhamento de prevenção ou apoio aos servidores com problemas relacionados ao alcoolismo. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, esse requerimento é meramente informativo, mas é um problema que nós tínhamos de muita frequência no passado, relacionado ao alcoolismo. Veio-se primeiro agora alguns comentários em relação a funcionários do momento, mas é interessante que seja feita uma investigação, até mesmo para esclarecer a população que não existe risco e quando existe essa questão que está sendo feita uma medida e o tratamento correto. A gente sabe que o alcoolismo é um problema sério em todas as esferas da sociedade e tem que ser trabalhado de uma forma adequada, preservando esse profissional e também preservando a segurança da população. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais que discutir, está aprovado o requerimento. Requerimento número 156, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando que informe quais providências serão tomadas em relação à cancha de bocha localizada na Coab 1, nas proximidades da escola Castelo Branco. Solicita-se ainda que seja realizada a avaliação das condições estruturais do local, a fim de verificar a viabilidade de reforma, última forma, revitalização ou eventual demolição do espaço. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos.
Passando as explicações pessoais, solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias. Não, senhor presidente. Nada mais ou menos tratar, declara encerrada a presente reunião, marcando outro em regime de ordinário para o dia 12 de maio, terça-feira, às 19 horas.